Eu já tinha feito 3 vídeos ligados a esse tema da castração no cão. Um deles, inicialmente, sobre a castração pediátrica, que, aliás, eu defendo. Um outro sobre a castração no macho, especificando os prós e contras, as vantagens e as razões dessa castração. E eu tinha pensado em fechar, tendo feito um terceiro vídeo sobre a castração na fêmea, um pouco mais invasiva, ou com outras razões diferentes, prós e contras específicos, etc. e tal. Mas, nesses 3 vídeos, eu levantei a mesma ideia de que a ideia de castrar ou não castrar, os que defendem a castração e os que defendem a não castração têm suas razões. Então eu quis fazer esse 4º vídeo sobre esse tema, que eu considero complementar, vídeo esse no qual eu desenvolvo 10 razões para não castrar, que são as que eu escuto mais frequentemente. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, no meu canal Amigo dos Bichos, e eu peço a sua contribuição de forma a ajudar o nosso projeto, simplesmente deixando o seu like e eventualmente se inscrevendo, se você ainda não está inscrito. Isso ajuda a divulgação do canal. Vamos ao nosso tema. Então, nesse vídeo eu vou falar das 10 razões para não castrar. Eu preparei até o meu guiazinho para não esquecer nenhuma razão. Quando eu desenvolvi a ideia de castrar, e eu sou partidário da castração pediátrica, cirurgia essa que eu aplico há mais de 30 anos na minha carreira profissional e não vejo nenhum problema ligado a esse aspecto, mas é verdade, e eu tenho que reconhecer que os argumentos que existem contra a castração são argumentos que podem ser reputados válidos, em todo caso bem fundados e às vezes mesmo baseados em estudos científicos. Então, de forma a poder trabalhar essa ideia, é sempre bom ouvir argumentos contrários ao que você pensa. Já dizia Mário Quintana, eu gosto de mudar de ideia, porque é assim que eu evito a velhice. Mas é sempre bom ouvir argumentos fundados que são contra o que você pensa, de forma a se colocar em questão eventualmente. Nesse caso não foi o caso, eu continuo partidário da castração pediátrica, mas entrei em contato com amigos veterinários que defendem a ideia de não castrar, de forma a ouvir o que eles podem dizer de forma embasada contra a ideia da castração. E o resultado foram esses 10 argumentos que eu selecionei e que eu vou explanar aqui para vocês. Vamos para o primeiro. A castração é uma mutilação. Ora, quem é contra a castração alega que é uma cirurgia de conveniência, de forma a pensar no seu conforto e não obrigatoriamente no conforto do cachorro. Isso evidentemente vai ser desenvolvido em outros argumentos abaixo, mas a ideia é que é uma mutilação que não tem uma verdadeira razão objetiva. A segunda razão é o fato de que com a castração, que seja no macho ou na fêmea, existe alteração da harmonia hormonal do cachorro. Esses hormônios têm as suas funções, eles nunca têm apenas uma função, e toda a cascata hormonal do organismo do cachorro e da cachorra é interligada. Então um hormônio aciona a utilização do outro, a baixa de um hormônio implica em problemas em relação ao desencadeamento dessas cascatas, e o fato de ter uma ausência hormonal, isso pode realmente desequilibrar a harmonia hormonal do cachorro. Ao mesmo tempo, eu vou deixar minha opinião também. Não pensei em fazer isso inicialmente, mas eu vou fazer. Quanto ao primeiro, ok, é uma mutilação, mas toda cirurgia implica em uma agressão estudada. Você tem as suas razões para realizar uma cirurgia. Quando você faz uma cesariana, em princípio é porque o parto natural virou um parto distóxico e ele não pôde ir a termo. Então você faz uma agressão, que é a abertura com um instrumento cortante de um ventre para poder retirar os filhotes. Evidentemente depois você fecha, você faz isso com condições protocolares bem estudadas e sempre sob anestesia geral. Quanto à alteração da harmonia hormonal do cachorro, a minha opinião também é que essa harmonia é uma harmonia dinâmica, e mesmo se você causa uma alteração dessa harmonia, essa harmonia tende a se reestruturar. Nós vamos falar disso mais especificamente um pouco mais tarde, mas não me causa problema a ideia dessa alteração hormonal. A terceira razão é que os hormônios nunca causam uma doença. Eles não estão aí como uma bomba relógio prestes a explodir ou eventualmente um pouco mais tarde. Os hormônios não causam a doença, eles são substâncias naturais que fazem parte do metabolismo do cachorro, e quem causa a doença, no final das contas, são o estresse, má alimentação, e é isso que realmente causa os problemas que nos levam a castrar um cachorro. Ora, esse argumento também é um argumento tem um certo viés, porque
que dizer que o hormônio não causa, na verdade, ele causa as alterações que levam ao estresse. Quanto a uma alimentação, evidentemente, é um argumento válido, mas é válido de uma forma ou de outra. Como assim? Os hormônios, a má alimentação causa problemas. Quarta razão, quando você castra por motivos comportamentais, segundo as pessoas que são contra a castração, os problemas comportamentais deveriam ser resolvidos com uma boa educação, mesmo se for fazer apelo a um educador profissional. Esse educador, ele pode ensinar o cachorro a se comportar, como consequência ser menos agressivo, ser menos competitivo em relação a outros, e tudo isso pode ser resolvido de forma psicológica. Isso é uma verdade, mas é também uma verdade que a castração ajuda nesse ponto. Uma quinta razão é que a castração causa facilmente obesidade e pode ter como consequência diabetes e pode levar o cachorro a ter vários problemas de ordem metabólica e outras doenças. Ora, se é verdade que com a castração o cachorro altera os seus hábitos, é também verdade que a forma com que o cachorro é alimentado, e mesmo o comportamento do dono em relação ao cachorro, deve se alterar após a castração. Então essa obesidade pode ser combatida na raiz com uma diminuição da riqueza alimentar, com um aumento de exercícios, mesmo se esse aumento é um aumento feito objetivamente em vista do fato do cachorro ter sido castrado. Então você resolve isso com uma alteração da forma com que você faz a gestão do seu cachorro. Em sexto, a falta da testosterona altera a capacidade muscular do cachorro, a resistência óssea e articular, além da elasticidade arterial, transmissão neuronal e pode causar, a nível psicológico, depressão, síndrome de pânico e tudo isso ligado à ausência da testosterona causada pela castração do macho. Ora, quando a gente para pensar, a fêmea também produz a progesterona. Essa progesterona é produzida em parte nos ovários e em parte nas glândulas suprarrenais. O cachorro continua produzindo testosterona como uma fêmea nas glândulas suprarrenais. Uma fêmea precisa de 20 vezes menos testosterona do que um cachorro. Evidentemente, ela não tem a mesma massa óssea e muscular, mas ela continua tendo o papel da testosterona na transmissão neuronal e na elasticidade arterial. Então, pode-se dizer que essa baixa de testosterona não é uma extinção da testosterona. E a testosterona em níveis baixos continua tendo o seu papel no metabolismo geral do cachorro. Isso sem falar do fato que, assim como quando você perde um rim, o segundo rim ele se desdobra para fazer o mesmo papel que os dois rins faziam antes, quando você sofre uma cirurgia e perde uma ablação parcial do fígado, o resto de fígado que sobra, ele se desenvolve para desempenhar o mesmo papel que o fígado inteiro desempenhava antes, pode-se pensar que a produção de testosterona necessária para o metabolismo basal do cachorro, ela é restabelecida rapidamente de forma que isso compense a ausência da produção principal de testosterona. Em sétimo, uma razão para não castrar é que quando se alega a prevenção de cânceres, que na terceira idade eles afetam somente 0,5% da população, isso é um falso problema, seria um falso problema. Quem alega isso levanta a ideia de que você castrar por motivos preventivos de evitar o câncer dos testículos, por exemplo, é um pouco como se você retirasse o seu braço para evitar que o braço se quebre. De um lado, é uma argumentação bastante original, de outro lado, eu acho que é um pouquinho exagerada. Você precisa ter o braço por vários motivos, ele pode se quebrar e isso se resolve facilmente. Um câncer nos testículos é um problema muito complicado de se resolver. Mas eu entendo a ideia de que quando você castra a altura juvenil para evitar um problema que pode afetar 0,5% da população na terceira idade, é um argumento um pouco vago. E continuando, chegamos à oitava razão. A castração, considerada como uma mutilação, ela só se justificaria por razões objetivas como uma última opção. Se o cachorro tem câncer nos testículos, os testículos devem ser retirados, mas não em prevenção. Como nona razão, alega-se que a castração causa a estagnação do desenvolvimento dos órgãos excretores a nível juvenil. E isso pode causar infecções, ou mesmo recorrentes. Eu não consigo estar de acordo com essa argumentação, na medida em que quando o cachorro está no seu estágio juvenil, 2, 3, 4 meses, ele utiliza seus órgãos exclusivamente por excreção, para excreção de urina, e não existem problemas de ordem infecciosa que são causados pelo fato dos órgãos serem juvenis. Os órgãos, na verdade, não continuam juvenis, eles se desenvolvem um pouco menos e não causam nenhum problema em relação à harmonia imunitária do cachorro. Então não há motivo para que infecções venham disso. E depois é muito fácil, numa grande população, quando algum filhote ou quando algum cachorro castrado tem um problema de infecção, é que isso seja que isso se utilize por incriminar a castração juvenil. E o último argumento, é realmente um argumento de ordem filosófica, e é um argumento com o qual eu não posso estar de acordo, é que Deus é sábio. Deus criou os organismos com os testículos e com os ovários, e retirar não é obra de Deus. Para retirar o aspecto religioso da coisa, não seria obra da
harmonia da natureza com os entes que evoluem ao seio da natureza. Eu acho que esse argumento é um argumento um pouco apelativo, embora eu possa compreender que pessoas que o utilizam sinceramente pensem desse jeito, isso se respeita. Mas o que eu posso dizer em relação a isso é que se a gente fosse retirar tudo que não é natural, a gente não andaria com o cachorro em uma guia. A guia não é natural. Você está mantendo o cachorro perto de você. Quando você contém o seu cachorro dentro da sua cerca na sua casa, numa zona pavilionária, por exemplo, porque existem outros cães e mesmo cães que vagam, você não está sendo natural. E se a gente for levar isso a ferro e fogo, até montar em um cavalo não é natural. O cavalo não deveria ser montado, ele deveria evoluir livre na natureza. Então, o importante é colocar uma barra a partir da qual a gente considera que esse argumento não é um argumento válido. Cada um coloca a barra, evidentemente, na altura que pensa que é a ideal. Mas essas 10 razões que são alegadas para a não castração são os argumentos mais fundados, são os argumentos que mais se escuta e são os argumentos que foram colocados à frente quando eu discuti, então, com várias pessoas. O que eu tiro como conclusão é que as razões para castrar ou não castrar relevam mais de motivos de ordem filosófica do que motivos de ordem pragmática. Então, é uma decisão pessoal do dono, tutor, com o seu veterinário de confiança. Então, envolve conversa e sem nunca esquecer que é um ato definitivo. Então, deve ser bem pensado, deve ser bem programado e deve ser bem realizado. E até breve para um outro vídeo.